reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que boa parte dos saques realizados pelo ex-assessor do senador eleito, Flávio Bolsonaro, o nome dele é Fabrício Queiroz, ocorreu um dia antes de depósitos de valores da mesma quantia. Esse tipo de movimentação, diz o jornal, é comum em contas de passagem, ou seja, o verdadeiro destinatário não seria o titular da conta. Dos 176 saques feitos por Queiroz, 50 tinham valor maior do que R$ 2.000 e um superou R$ 10.000, valor que é comunicado automaticamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Uma hipótese levantada por auditores é de que Queiroz era responsável por arrecadar parte dos salários de assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro. Isso já foi flagrado no Legislativo em vários estados, aliás, inclusive no Rio de Janeiro. Me lembro da Janira Rocha, que era do PSOL. Andreasa, começo com você e aproveito para parabenizar pelo artigo no jornal O Globo, publicado hoje. Obrigado, Silvio. Obrigado. Fico feliz com a sua leitura altamente qualificada. Você que tem um texto primoroso, leia um livro do Silvio Navarro, hein? É o seguinte, pessoal, o que há de novo aí, desde ontem, é a localização da casa em que o Fabrício Queiroz vive, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. É uma casa muito modesta. É possível chamá-lo, com todo respeito, de barraco, com acabamento incompleto, uma moradia digna, mas inconsistente com quem movimentou em um ano, por exemplo, mais de R$ 1 milhão em sua conta e que tinha por vencimento até bem pouco, até outubro deste ano da graça de 2018, algo como R$ 22.000, acumulando salários de assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro e de policial militar. E aí entramos num outro ponto muito delicado, mas que precisa ser registrado. A região da Taquara, onde o Fabrício vive, o Fabrício Queiroz, não se sabe onde ele está desaparecido, né? Mas esse lugar é uma região onde há milícia. E não é um lugar fácil para um policial militar viver, obviamente. Então, tem uma série de complicadores aí colocados no ar, né? E que precisam ser tratados com muito cuidado por nós. Hoje circulou também a notícia de que o Fabrício Queiroz teria uma espécie de audiência com o Ministério Público para prestar esclarecimentos no dia 19, daqui a 8 dias. Tudo bem, se for isso mesmo, temos aí um horizonte de esclarecimento legal para o Ministério Público. Mas, do ponto de vista político, para o Jair Bolsonaro, porque, sejamos francos, o Flávio Bolsonaro pagará o preço, caso tenha alguma coisa a ver com ele, por enquanto não tem nada, mas no final das contas, os estilhaços são do Jair Bolsonaro, presidente eleito. Sejamos muito claros a esse respeito, dada a proximidade dele com os filhos e o discurso que fizeram. À medida que o tempo passa e o senhor Queiroz não se pronuncia e não surge um esclarecimento público a respeito da movimentação desse dinheiro, e isso de que se tratou hoje também surgiu hoje, quer dizer, a correlação entre depósitos na conta do sujeito e imediatos, no dia seguinte ou pouco depois, saques de valores correlatos. Sem esclarecimento, se configura uma prática que é muito comum na política brasileira e é a partidária. No sentido de que todos os partidos fazem, isso é falado por parlamentares, que é a centralização num assessor de confiança que receberia parte dos salários dos funcionários do gabinete para o pagamento de despesa dos políticos. Há materialidade a esse respeito contra o Flávio Bolsonaro ou contra o Jair Bolsonaro ou contra quem quer que seja? Não. Mas o desenho aponta para o sentido dessa prática comum praticamente clássica na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, o Flávio Bolsonaro está
calado, desapareceu do cenário, os irmãos não falam a respeito, o Eduardo Bolsonaro lavou as mãos, o Jair Bolsonaro se irrita quando instado a tratar do assunto e o Fabrício Queiroz desapareceu. Vera, se destacar também o editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje, intitulado A Façanha de Errar na Véspera. Pois é, há uma semana a transição patina em alguns casos nebulosos nessa seara aí, que é uma das mais caras ao Bolsonaro, que é essa da lisura, transparência na coisa pública, né, que ele cobrou tanto dos seus adversários, que o fez galgar a posição de uma liderança nova, a ponto de ser eleito quando muitos duvidavam, sem estrutura partidária, calcado muito nesse discurso. Ontem mesmo ele falou, e a gente discutiu aqui, de uma nova política que seria feita sem intermediários, na espécie de comunicação, na base da comunicação direta com o público. Agora é um momento que essas pessoas que foram convencidas desse discurso, tanto da diferença na questão da ética e da corrupção, quanto essas que se acostumaram a esse trato direto, estranham. Elas estranham o sumiço da família e a falta de esclarecimentos. Veja bem, Silvio, esse senhor não era um motorista qualquer, era um amigo do Bolsonaro há 34 anos, frequentava a sua casa largamente, tem fotos, tem abraços em churrascos, etc. Ele trabalhava, sua filha trabalhava no gabinete do Bolsonaro, então era uma relação familiar intrincada, que envolvia a vida pessoal e a vida profissional. No primeiro dia, no segundo, Flávio Bolsonaro ainda falou, falei com ele me deu uma explicação que pareceu fazer sentido, ser razoável, e não disse qual. Nos dias seguintes já passou a dizer, é ele quem tem de esclarecer. E onde está ele? Onde está o Wally? Né? Passou-se a perguntar para todo mundo, e aí, vocês falaram com ele? Não, eu não falei mais com ele, puxa, faz tempo que eu não falo com ele. Gente, para alguém que se gaba de ter 30 linhas telefônicas, resolver tudo por WhatsApp, comandar grupos de WhatsApp em comunicação na campanha, ontem mesmo o Carlos Bolsonaro usou o Twitter dele para reforçar essa ideia de que se deve ter uma comunicação direta. Desculpa, as duas coisas são incongruentes, elas são incompatíveis, elas não falam entre elas, e quando acontece algo assim, o que se tem não é comunicação direta, é ruído de comunicação, e é isso que está havendo. Falei com uma pessoa das hostes bolsonaristas que me disse que pela primeira vez desde a eleição começou a aparecer nas redes sociais mais postagens contrárias do que favoráveis ao Bolsonaro. Isso é um levantamento interno do bolsonarismo. Então já existe uma preocupação e já existe detectado que isso causou ali um trisco no vidro. Então eu acho que nos próximos dias a gente vai assistir a um ajuste dessa estratégia de silêncio. Vai começar a ser produzida informação a esse respeito. O Fabrício provavelmente vai aparecer, ele tem conversado nos bastidores com algumas pessoas, ensaiado aí o que ele vai dizer nessa conversa com o Ministério Público. Pessoas me dizem que têm falado com ele reservadamente, mas ele vai ter de aparecer à luz do dia. Esse senhor vai ter que aparecer e falar alguma coisa. Ele está negociando isso, se é uma exclusiva para esse ou para aquele veículo, se vai falar por meio das redes sociais, como falará. Mas isso já está sendo esboçado porque houve sim uma leve trincada no vidro. Joel, suas considerações. As pessoas podem ter votado no Jair Bolsonaro e nos filhos dele por uma série de motivos, por concordarem com os valores, acharem que eles vão trazer melhoras à política e tudo mais, tudo é válido. Agora, é inconcebível que alguém realmente acreditasse que a família Bolsonaro trata-se de algo diferente da velha política brasileira, quando na verdade ela é parte integrante, mergulhada na velha política brasileira. Jair Bolsonaro, quase 30 anos, deputado, que colocou os filhos dele no poder também usando da base política que você cria quando você é um político popular, como tantas outras dinastias políticas espalhadas pelo Brasil. Você tem família Sarney no Maranhão, no Rio de Janeiro você tem família Bolsonaro. Não está claro ainda se de fato o Flávio Bolsonaro está envolvido ou não num possível, também não tem nada provado, num possível esquema aí de mesada dos assessores aí para o gabinete dele. Isso não tem nada provado, mas se foi isso mesmo, se foi isso mesmo que aconteceu, isso em nada difere das práticas mais comuns, algumas legais e outras ilegais, muito difundidas também por toda a política brasileira. É como o jogo funciona.
Você tem o dízimo partidário que tantos partidos fazem com seus candidatos eleitos, isso é uma coisa. Outra coisa é você cobrar dos cargos comissionados do gabinete também um dinheiro aí. Obviamente não é uma coisa bonita, não é uma coisa ética, é algo condenável, é algo que tem que acabar, mas não é nada diferente do que é feito em todo o Brasil. Tem um elemento aí que possivelmente aponta para algo talvez mais sórdido nessa história do Flávio Bolsonaro, que são essas possíveis, até hoje jamais investigadas devidamente, apenas uma outra matéria na mídia aqui ou ali, da relação dele, da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, com grupos de extermínio formados por policiais militares, alguns que estão sendo investigados, que chegaram a atuar aí na campanha do Flávio. Enfim, algo a ser visto. No passado, o Flávio também, lá em 2011, quando era deputado estadual, criticou uma juíza que foi morta, que foi assassinada por bandidos encapuzados, levou vários tiros. Ele criticou a juíza porque ela tratava muito mal os criminosos ou as pessoas que estavam sendo julgados por ela. Ficou estranho aquilo, porque era uma juíza que perseguia e condenava grupos de extermínio muitas vezes. Então, existe algo aí a ser visto. Mas, a princípio, o que a gente está vendo ainda não existe prova nenhuma de nada. Temos que investigar mais, mas uma coisa está clara. A família Bolsonaro, se alguém tinha alguma ilusão ao contrário, perca. A família Bolsonaro é parte integrante da política brasileira. É uma família de políticos. E não difere tanto assim de tantas outras.